Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Nesse final de sabadão, depois de muitas situações interessantes que estão repercutindo ainda no meio político do nosso país, como, por exemplo, o julgamento que terminou ontem, no último minuto da sexta-feira, que reafirmou a inelegibilidade de Bolsonaro e Braga Neto, agora com agravante, né? Se antes a decisão no outro julgamento tinha sido por 5-2, agora ele tomou um placar de 7-0. Quando se tem uma condenação ou a reafirmação de uma posição no Tribunal Superior com essa magnitude, a chance de ter algum tipo de reexame numa Corte Superior é absolutamente nula, né? É o que acontecerá. No entanto, o inelegível aí está tentando algum tipo de respiro. Os seus filhos continuam aí a fazer negócios e cada vez mais tentam costurar alianças com a extrema-direita no planeta para ver se consegue dar algum tipo de respiro ao papai. Bom, a coisa que fica como pano de fundo no meio dessa história é que essas articulações só se prestarão a uma coisa, a um pedido futuro de asilo da figura quando ele for definitivamente condenado para passar uma boa temporada na cadeia. Vou conversar com vocês sobre esses assuntos e também sobre uma questão muito importante no que diz respeito à economia aqui do nosso país e a visão que os grandes veículos de comunicação passam, a coligação da extrema-direita com os grandes veículos de comunicação e essa gente toda aí que se diz patriota, né? Antes de mais nada, quero convidar você, que está chegando agora no nosso portal ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E por falar em comentários, como eu peço sempre aqui para vocês, né, eu leio os comentários aqui do nosso portal e chegam muitas pessoas ainda que são desse mundo do bolsonarismo. E é impressionante, gente, é um negócio assim... Olha, infelizmente a expressão que essas pessoas têm que escutar é essa, né? É uma situação doentia, é uma situação que beira a psicopatia. E a pessoa que está com esse tipo de enfermidade muitas vezes não enxerga, né? Não adianta você dizer que a pessoa está passando por essa situação, que ela não acredita, ela não consegue concatenar. E mais do que isso, né, ela acha que é você que está com problema. E aí muitas pessoas entram aqui no nosso portal e fazem comentários do tipo, agora você vai ver, agora aconteceu isso, agora teve o Elon Musk, e agora teve a manifestação que foi muito pequena. Enfim, essas pessoas vivem retroalimentando essas ilusões e o choque para elas será muito grande quando as decisões lá do Supremo Tribunal Federal condenarem definitivamente essa turma toda que fez tanto mal ao nosso país. Bom, deixa essas pessoas aí ficarem nesse mundo paralelo, né? A gente vai entender muito depois como é que será o comportamento dessas pessoas e isso servirá para muitos estudos sociológicos, antropológicos e também para a ciência política. Não só no Brasil, né, mas em outras partes do mundo. A notícia que eu comentei com vocês foi essa aqui: TSE rejeita recurso de Bolsonaro e Braga Neto contra a condenação por 7 de setembro. Comentei com vocês também essa hipocrisia dele pedir minuto de silêncio, uma pessoa que tripudiou em cima de vidas humanas que se perderam, com ele à frente, deixando de fazer as coisas que ele tinha obrigação, e mais do que isso, né, se contrapondo a tudo aquilo que a ciência mandava, enfim. Matéria em Manaus: Bolsonaro pede um minuto de silêncio para o Rio Grande do Sul e critica Lula. Isso só demonstra a capacidade, né, de falta de senso dessa criatura, a falta de humanidade dessa criatura. O seu filhote continua a viajar, né? Gente, é um negócio complicado, né, demais, porque se o Dudu Bananinha, que é uma pessoa endinheirada, como os irmãos, como o clã, se ele viajasse com dinheiro próprio, se ele fizesse isso por devoção, se ele fizesse isso com uma militância, né, uma coisa, enfim, desprendida, sem nenhum tipo de utilização, nenhum tipo de aproveitamento do dinheiro do povo brasileiro, bom, a gente poderia considerar, mas não é o caso, né? A pilantragem viaja e o tempo todo debita. É só viajar, só tirar onda, passear para um lado para o outro, trabalhar que é bom, não trabalham jamais, enfim. E está aí circulando pelo mundo. Agora publicou esse texto aqui no Twitter dele. Confirmado no CEPAC Brasil, Eduardo Verasteg, produtor e ator de Sounds of Freedom. Oportunidade para assinarmos carta compromisso de combate ao tráfico de crianças e adolescentes. Queria saber quando é que foi que o Dudu Bananinha
se dedicou a essa questão na vida dele? Qual é a expertise, qual é o conhecimento que ele tem? E qual é o tipo de sentimento humano, se é que a gente pode chamar alguma pessoa desse clã de pessoa humana, né? Qual é a preocupação de fato, né? Enfim, o que a gente sabe é aquelas patifarias da Damares, etc, etc, etc. Aí, olha só que coisa fofa, né? Ele coloca aqui o currículo do cidadão aqui. Nascido no México e criado em uma família católica, José Eduardo Verástegui Córdoba é um ator, cantor e ativista de direita. Ele ficou conhecido por fazer parte da banda Cairo e depois seguir com uma carreira solo na música. Um tempo depois, Eduardo apareceu em telenovelas e filmes como Chasing Papi, Bella e Little Boy 2015. Putz, gente, é um negócio pavoroso, né? Ele faz a propaganda aqui desse CEPAC aqui, que é sempre mais uma situação caça-níquel, né? Para botar um dinheirinho no bolso. Então, é isso que restou para essas pessoas todas. Bom, e aí queria entrar com vocês agora num aspecto importante que é a economia. Porque com essa gente da extrema-direita, eles murchando e eles perdendo referência, porque criticar alguma coisa estrutural, eles não conseguem. Eles não conseguem falar, por exemplo, alguém dizer sobre algum erro ou algum rumo da política econômica do governo Lula, alguma orientação que está sendo proposta, sendo batalhada pelo ministro da Fazenda, o Haddad, enfim, os agentes políticos e econômicos do nosso país, eles não analisam absolutamente nada, são só futricas, né? O Brasil está virando Cuba, o Brasil vai virar Venezuela, e o Brasil isso, o Brasil aquilo, enfim, o Brasil está afundando. É só mentiras, porque quando não se tem nenhum tipo de argumento racional, o que eles fazem é retroalimentar cada vez mais essas bolhas de insanidade. E aí acontecem algumas situações que vão meio na contramão, né, do que eles ficam pregando o tempo todo, como por exemplo a percepção que se tem de fora do Brasil para as coisas que estão acontecendo aqui dentro. E essa é uma situação permanente que a gente sempre vê nos meios de comunicação há décadas. Há décadas nós somos doutrinados pelos veículos de comunicação a enxergarmos que o bom para o Brasil é aquilo que os estrangeiros fazem em relação à ótica que eles estão tendo em relação ao Brasil. Se os estrangeiros, se os grupos econômicos, se os grupos que gostam de investir e retirar dinheiro de países pobres, eles dão uma boa nota para o escravo, para o colonizado, para o empregado, para o capataz, aí ficam todos felizes. Isso já ficou uma coisa mais ou menos normalizada, né? Eu pergunto para vocês, a China, que virou o que virou, ela dependeu de investimentos estrangeiros pesados para ela se converter no que ela se converteu? Ou foi a luta do povo chinês pela sua soberania, com seus erros e acertos, mas cada vez mais tirando milhões e milhões de chineses da miséria, tirando da zona rural, do trabalho medieval, que fez com que houvesse essa transformação. A educação no Japão, nos países da Ásia e nos países que são desenvolvidos, enfim, é que determinou a emancipação, a soberania, o conhecimento e a formação, né, de novas situações nesses países. Mas aí a gente fica vendo esse tipo de vassalagem, né, de todo mundo repercutindo isso. A agência Moody's mantém nota de crédito do Brasil, mas muda a perspectiva para positiva. E eu salientei a vocês que essa agência ela vai fazendo avaliação para todo mundo, para os especuladores. A Argentina volta a ser destino de investimento estrangeiro após 10 anos fora do ranking global. E aí? Isso quer dizer o seguinte, que o receituário que eles praticam contra países como o nosso é que faz com que os rankings subam. Eu não vejo com muitos bons olhos quando essas avaliações elas começam a ganhar muita gradação positiva, né? Por incrível que pareça. Porque isso significa que o Brasil, que o nosso país está se amoldando à ótica deles. Ou seja, ao Estado mínimo, à privatização, a desinvestimentos, como eles gostam de usar a expressão, né? Retirada de dinheiro das áreas sociais, o carreamento de recursos para pagamento de juros, para a ciranda financeira. Então, é um negócio complicado. Eu acho que essa é uma discussão que precisa ser refeita no Brasil, pelos setores econômicos, pelos agentes econômicos, pelos políticos do nosso país, pelas pessoas que se preocupam de fato com o Brasil emancipado, um Brasil soberano. Bom, o que a gente vê é que na Argentina
o receituário está sendo seguido à risca, o povo argentino está sendo jogado à fome, o povo argentino está ficando cada vez mais precarizado nas relações de trabalho, os servidores públicos estão sendo escalpelados, as empresas argentinas públicas estão sendo vendidas para capitais especuladores, e aí a nota deles aumenta. Bom, aumentam, né, as notas. E aí é o seguinte, né? A nota do Brasil vai aumentando porque isso aqui, ó, nenhum tipo de solavanco em relação ao roubo que nós tivemos no Brasil. A privatização da Petrobras, da Eletrobras, da forma escandalosa que se deu, a reforma da Previdência que se deu durante uma pandemia, uma série de fatiamentos que a Petrobras sofreu durante também a pandemia, a redução de direitos sociais. Cada vez mais investimentos sociais foram diminuídos nos últimos anos de Temer e Bolsonaro, enfim. Mas aí o figurino fica legal, né? E aí a privatização da Sabesp sofreu uma interrupção por uma decisão liminar que suspendeu a votação na Câmara de São Paulo, que foi feita também a toque de caixa. Aí é o seguinte, gente, qual é a possibilidade de essa decisão ser mantida? Olha, os tribunais, de um modo em geral, eles votam sempre a favor do grande capital. Então eu acho remotíssima a possibilidade do Tribunal de Justiça de São Paulo dar razão ao juiz de primeiro grau que enxergou ali uma série de falcatruas, para dizer o mínimo, né, ou de atropelos para entregar uma empresa de saneamento que pertence ao povo de São Paulo para capital estrangeiro, para capital privado, que não está preocupado com a saúde do povo de São Paulo, da cidade de São Paulo. Eles estão preocupados em arrancar dinheiro, como são todos os grupos que têm investido em saneamento básico, em energia, em combustíveis, em infraestrutura. Ninguém está fazendo algum tipo de aplicação de recursos porque está preocupado com algum aspecto humano, algum aspecto ambiental, algum aspecto planetário. Não! Só para ganhar dinheiro. E quando encontram os seus porta-vozes nos meios de comunicação e também governantes corruptos e lacaios, aí que eles deitam e rolam, né? Bom, fica aí o nosso papo de hoje para salientar, né, que agora vocês vão ver vários outros canais também discutindo questões concretas. Fato esse que estava sendo muito complicado ao tempo que os insanos estavam pautando o dia a dia aqui no jornalismo no nosso país, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo Portal do José. Tchau!